Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma questão fundamental para vocês para ir complementando, né, os vídeos anteriores, né? Como que regimes autoritários constroem legitimidade na era digital? Essa resposta é complexa, né? E a gente chama isso de uma arquitetura da realidade. Ou seja, não é só um disseminar de mentirinhas, né? Aquelas fake news, não é só isso. Mas é a construção de um universo que seja coerente, né? Seja coerente com o que as pessoas acreditam dentro do grupo. Ou seja, você só consegue aceitar narrativas absurdas se você estiver engajado e ter uma lealdade absoluta ao grupo. Portanto, é dessa forma que se amálgama os interesses dentro de grupos extremos, tá? Lealdade e engajamento. Ok? A gente já falou isso antes. Então, muito bem. Aí, o que acontece é que nós vamos, então, tentar, né, buscar um pouco toda essa construção de narrativas para que vocês entendam um pouco sobre isso. Eu tentei aqui montar aqui um infográfico onde a gente mostra que a gente vive uma era de informação, mas paradoxalmente também de uma irrealidade. A desinformação é estruturada como uma arquitetura sofisticada que ataca sistematicamente nossas democracias, né? Essa arquitetura funciona através de três pilares fundamentais, como eu mostro aí. Primeiro, utiliza ferramentas digitais avançadas, ou seja, propaganda computacional, né? Ou seja, mensagenzinhas do WhatsApp e Instagram, etc., que personalizam mensagens enganosas, explorando, logicamente, os nossos dados individuais e nossas crenças. Então, toda a questão psicológica que está envolvida em cada um de nós. Segundo, ele organiza a narrativa através de táticas de ódio, unindo grupos diversos. Como você para pensar, como é que você amálgama o sujeito que é a viúva do militarismo, o sujeito que gosta de violência, o sujeito que é religioso? Como é que você amálgama esses interesses? Né? Como é que você amálgama isso? Você precisa ter pilares, tá? E esses pilares, eles são, né, a gente vai tentar explicar para vocês, são pilares voltados ao mito, voltados à questão da formação desses universos paralelos e assim por diante. Então você precisa organizar a narrativa através dessa tática de ódio que eu comentei, unindo grupos diversos em torno de um inimigo comum ou de inimigos comuns. No Brasil, por exemplo, nós temos inimigos aos montes. É o comunista, esquerdista, petista, seja o termo que for. Tô falando da extrema direita. Se você falar da extrema esquerda, eles vão falar do fascista, do bolsonarista, etc. Não é isso? Você precisa do inimigo. Mas a extrema direita tem outros, né? Aí pode ser a feminista, pode ser o índio, pode ser todos que de alguma forma, pode ser eu, acadêmico, né? Universitário. Então tudo que possa atrapalhar a formação dessas narrativas passa a ser um inimigo. Você constrói um inimigo ali. Porque ele vai ser um entrave para sua, né, para sua execução do seu plano político. Então, esses inimigos comuns, logicamente, como eu falo para vocês, eles podem ser políticos, podem ser sociais ou podem ser inimigos ideológicos, normalmente. Bom, em terceiro, você forma, né, aquele grupinho, aquelas que a gente chama de seara, né, de informações. Aquele monte de informações, tá? Onde redes e grupos assustadoramente isolados reproduzem unicamente aquilo que alimenta suas crenças, gerando bolhas de ilusões. Esses grupos, eu vou voltar, então esses grupos isolados reproduzem apenas aquilo que alimentam as suas crenças, né? E formam aquelas bolhas de ilusão onde você é capaz de acreditar que as urnas eletrônicas que elegeram Bolsonaro por 8 vezes, dessa vez, mas só dessa vez que ele perdeu para Lula, aí sim, aí ela não foi correta, foi manipulada. E se você fala assim, mas só aconteceu isso no Brasil? Não, nos Estados Unidos o Trump usou a mesma lógica, mesmo discurso, a mesma coisa. Isso que eu falo, é só repetição. É uma ideologia. E as pessoas usam as ideologias exatamente como projetos de poder. E esses efeitos, obviamente, são devastadores, né? Para toda a sociedade.
Então, quanto narrativas autoritárias do século XX, que eu comentei com vocês, fascismo, nazismo, etc., criavam realidades fictícias através do controle estatal, a extrema-direita contemporânea deslegitima, ou seja, fica atacando as nossas instituições, né? E também, obviamente, deslegitima a verdade factual. Você não sabe mais direito o que é verdade e o que é mentira. Até porque na hora que você cria essas bolhas de ilusão, você também precisa ter seus canais, que são descentralizados, e as redes sociais. Ou seja, a extrema-direita, ela deslegitimou todos os canais da imprensa formal, Globo Lixo, eles usaram também um para Folha, Estadão, vou prestar atenção, Estado de São Paulo. O Estadão passou a ser um jornal comunista. Só ingênuo para acreditar nisso, né? E outros, Correio Brasiliense, enfim, todos os meios de comunicação que diziam, né, contavam fatos sobre o governo Bolsonaro, foram deslegitimados, e a partir daí, né, você consegue tranquilamente formar a sua própria... Desde que as pessoas acreditem, um grupo acredite nisso, você cria canais paralelos em que as pessoas só se alimentam daquelas informações. Mesmo que você receba uma informação desse sujeito, que é muito comum, como eu sou um cara que recebe informação de todo mundo, as pessoas me mandam e eu falo, mas você já checou essa informação? Eu tô falando, gente, não tô falando, gente, tadinho, do coitadinho que foi utilizado no 8 de janeiro. Então, eu não tô falando, gente, presta atenção, de professor universitário, mestrado, doutorado, pós-doutorado, raio que parta. Entenderam? Então, isso é assustador. Porque a pessoa, ela gasta o mesmo tempo que ela gastaria para me mandar a mensagem e comentar alguma coisa, ela gasta para verificar se o fato é verdadeiro ou não. Né? Aquela mensagem é verdadeira ou não. É possível, né? Mas é isso que acontece. E qual que é o objetivo de tudo isso? Tantos dos regimes autoritários lá do século XX como a extrema-direita atual. É corroer as instituições democráticas. Então, o judiciário... Aí podem falar que o judiciário é autoritário, exagerou, etc. Mas, pelo amor de Deus, alguém vai falar que não houve uma tentativa de golpe? Só, né? O presidente do PL falou que teve, filho cometeu gafe, Nicolas cometeu gafe falando. Lógico que teve uma tentativa de golpe, é óbvio. Você tem milhares de provas. E se você só consegue entender um deputado chegar na frente do microfone e falar que não há uma única prova que houve uma tentativa de golpe, se você entender como se formam essas bolhas. Porque quando ele fala para o jornalista isso, ele não está falando para o público em geral, ele está falando somente para aquele grupo das bolhas de ilusão. Entenderam? Ele vai fazer um cortezinho daquela fala que ele fez para jornalista e vai postar no grupo. Nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Instagram e TikTok, etc. Do X. Entenderam? É para isso. É só para isso. E aí você fala, não é possível ele ter falado isso. Entendam. Ele tá lá para falar, para ser condizente com a verdade. Ele só tá lá para fazer o próprio marketing político pessoal. Mesma coisa. Façam um treinamento. Assistam de vez em quando algumas coisas da CPI do INSS. Vocês vão ver algumas coisas do tipo. O cara chega lá, ele fala um absurdo total e absoluto. Absurdo. Coisas assim, sem nenhuma prova, sem nenhum tipo nem de... Né, nada. O cara fala o absurdo, declaradamente. Aí muitas vezes ele sai. Ele nem quer saber, ele não quer ouvir a resposta do outro companheiro. Ele não quer saber da discussão, para ele não interessa a discussão. Para ele só interessa ele falar aquilo, depois ele vai fazer o recortinho dele, colocar nas redes sociais e alimentar a bolha. É só isso. Então comecem a prestar atenção. Que muitas vezes o que os caras... Isso vale também para a esquerda. Quando o Lindeberg vai lá e fala algumas coisas, é óbvio que ele está falando para o grupo da esquerda, para a bolha que mais acredita em algumas radicalizações. Mas é lógico que ele faz com um verniz mais bonitinho. Eu não estou dizendo que ele fala tudo errado. Não, muitas coisas que ele fala são corretas, até porque o nosso parlamento ajuda, né,
a dizer que a coisa tá feia, não é possível. Vocês passaram um ano inteiro só discutindo anistia e vamos trabalhar, né? Não é isso? Mas prestem atenção. Sóstenes, por exemplo, do PL, e Lindbergh e Faria, que são os do PT, que são os que tomam conta dos lados, né, da esquerda e da direita, são os líderes, né, da oposição e do governo, eles se comunicam, gente, não sejam ingênuos. Essa guerra, né, entre um e o outro, ela também tem um pouco de combinação. Até que porque vocês saibam ou não, Sóstenes é extremamente querido no Congresso, por incrível que pareça. Ele vai lá, fala absurdos com aquele jeitão. Não, ele é um cara sujeito doce, gentil, né? Mas pegar 470 mil reais dentro do apartamento dele, ou seja, ele faz parte do sistema como quase todo, boa parte, né? Não todos. Você tem muita gente boa no Congresso. Né? Você tem a Sâmia, por exemplo, que é uma pessoa extremamente bem qualificada. Né? E você tem outras pessoas, inclusive pessoas do Centrão, que são qualificados, que chegam lá e falam o que tem que ser falado. E aqui, por isso que eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia específica para a extrema-direita. Eu só estou explicando como que isso acontece. Quando eu falo dessas narrativas, né, que são bem declaradas, o objetivo sempre é corroer o judiciário, o parlamento, a imprensa, porque você precisa gerar desconfiança no sistema. Se bem que eu fico pensando que não precisaria tanto, né? Porque, para gerar desconfiança do jeito que a gente vê barbaridades aí, não precisa de muita força, né? Mas o objetivo é isso. Não é só gerar desconfiança, mas é destruir completamente as instituições. E aí a gente vai ver um pouquinho como que cada componente dessa arquitetura, né, ele atua, né, e quais as implicações para a democracia do Brasil e do mundo. Então, quando a gente fala em mentira organizada, eu não estou descrevendo, em hipótese nenhuma, uma campanha publicitária ou uma retórica política comum. Não é isso. Eu estou falando especificamente de um projeto arquitetônico, que eu falei da irrealidade, né? E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Então, observem a diferença. A propaganda tradicional, ela tenta convencer através da repetição, certo? A desinformação organizada funciona completamente diferente. Ela cria nichos de realidades separadas. Então você tem os nichos, grupos, as bolhas de ilusão que a gente chama também, né? Formam as bolhas dentro dos grupos. E cada grupo habita seu próprio universo de crenças. E ali não pode entrar outra crença, você não pode ter o direito ao contrário, né? Você não pode ter o direito de falar qualquer coisa que minimamente sensibilize as pessoas no grupo. As redes sociais, portanto, elas foram um instrumento perfeito para isso. Com algoritmos que fragmentam nossa atenção, temos pela primeira vez na história a capacidade de isolar completamente grupos em bolhas informacionais, onde a realidade é definida não pela evidência, esquece disso, mas pela vontade do poder e da crença da tribo, gente. Mas há uma mudança profunda entre a propaganda do século XX e do século XXI. Que a gente precisa começar a entender. No século XX, a propaganda era um megafone. Então as pessoas iam lá, megafone, o rádio, né? Portanto, essa propaganda era pública, era visível, era dirigida a um público amplo e indiferenciado. Portanto, você sabia que estava sendo persuadido. Tivesse um pouquinho de capacidade de crítica, né? Agora, no século I, esse sussurro é personalizado. Ele é invisível. Cada eleitor recebe uma mensagem diferente no seu ouvido, baseada em seu perfil psicográfico específico. Então a mensagem ela é microdirecionada. Por quem? Pelo algoritmo. Isso é simples de entender. Portanto, seus cliques, seus compartilhamentos, suas reações, elas são todas coletadas para construir uma compreensão tão densa de quem você é e o que é possível prever dos seus medos, antes mesmo que você tenha consciência deles. Então, todo o sistema foi, do YouTube, do Instagram, etc., ele foi moldado para isso. E qual que é o resultado? O resultado é que nós não temos mais um espaço público compartilhado onde podemos discutir fatos comuns,
mas somente um público que ele é atomizado, como a gente diz, né, em bilhões de bolhas impermeáveis. Então, como funcionaria essa máquina? Eu diria que seria em 3 etapas. Vamos lá. A primeira é a coleta dos dados. Então, cada interação sua online, ela alimenta algoritmos que constroem o seu perfil. Portanto, desde o tempo que você gasta olhando uma foto até o tipo de vídeo que você compartilha, você está coletando dado para o sistema. Segundo, microdirecionamento ou microtargeting em inglês. Com esse perfil, mensagens são direcionadas a nichos específicos. Um vídeo que enfatiza a ameaça econômica vai para aquele que tem ansiedade financeira. Uma mensagem sobre perseguição religiosa vai para quem tem identidade religiosa forte. Assim, cada grupo recebe a mensagem que maximiza seu engajamento emocional. E qual que é o resultado final? Um público fragmentado, né, onde nem mesmo podemos ter um espelho coletivo. A gente não consegue mais olhar o coletivo como um todo. A gente consegue ver um grupo para lá e um grupo para cá. Então, quando cada pessoa vive em sua própria realidade, a conversa pública ela se torna impossível. Vamos falar um pouquinho então desse algoritmo em ação, tentando buscar algo brasileiro. Então, continuando falando do Gabinete do Ódio, uma jornalista, Patrícia Mello, ela explica como o sistema informacional das redes sociais, baseados nos disparos automatizados e financiados ilegalmente, foi utilizado nas eleições de 2018, o que foi fundamental para a vitória do candidato do PL na época, que tinha muito pouco tempo de TV. Afinal, como dissemos, a construção de um mito sagrado, perdoado de seus pecados morais em troca de seu papel fundamental na luta contra um pretenso mal, é importantíssimo para figuras como Bolsonaro e Trump. Ou alguém acha que Trump ou Bolsonaro são pessoas santas? Então, esse sistema, né, ele inundou o país com desinformação e acirrou os ânimos das pessoas, até hoje, separando-as em grupos para a direita e para a esquerda, criando a polarização radical. De forma interessante, essa polarização é uma arma importante para os partidos, gente. Não pensem que isso é ruim para eles. Para os políticos é ótimo, pois cria 2 frentes com adversários. E o adversário é muito importante para o engajamento. Então você forma 2 inimigos bem claros. Bom, mas aí a gente vai chegar agora numa parte que fala assim, bom, isso aí você está falando só da questão das redes, da parte computacional e o afeto. Né? Como é que a engenharia afetiva, como a gente pode dizer um termo mais bonito, como é que ela pode ajudar a compreender a coesão desses movimentos? Em primeiro lugar, o ódio é um material de construção. Entenderam? Ele é um material de construção. Observe, o ódio consegue fazer algo que a ideologia pura não consegue. Une grupos completamente distintos. Por exemplo, neoconservadores, fundamentalistas religiosos, ultraliberais. Né? Eles conseguem unir uma coesão brutal contra um inimigo ou vários inimigos comuns. Parece estranho tanta gente, né, diferente, grupos tão distintos, no mesmo barco. Esses grupos têm agendas conflitantes, mas o ódio os une. A estratégia é sempre nós contra eles. Um lado virtuoso, que é vítima, sobre ameaça, sempre sobre ameaça, e o outro lado que é desumanizado, perigoso, que precisa ser contido ou destruído. No Brasil, isso toma uma forma ainda mais clara, né, com o resgate de símbolos como Deus, pátria e família. Vamos lembrar que esse slogan também não é novo. Ele foi utilizado, por exemplo, pela ação integralista brasileira nos anos 30, pelo regime Salazar em Portugal na primeira metade do século XX. Não tem nada de novo. Foi utilizado no fascismo por Mussolini e é bem próximo ali do nazismo, que era um pouquinho diferente. O nazismo usava o slogan: um povo, um império e um líder. Além disso, rituais como as motociatas, eles funcionam como cerimônias para reforçar o vínculo emocional com o líder. Ameaça sempre o comunismo, a decadência moral,
perseguição religiosa, justificam até mesmo a destruição da ordem democrática como um ato de salvação nacional. Então sempre ameaça, né? Vamos dar um exemplo aí do tal comunismo, que é algo meio assim, um símbolo vazio, né? Nunca teve comunismo no Brasil, mas vamos usar o comunismo. Então ele justifica a destruição de uma ordem democrática, porque isso é um ato de salvação nacional. Você ir lá destruir o Congresso, etc., isso é visto como um ato heróico, né? Para quê? Para que a gente resolva, né, uma tal injustiça que foi criada. E aí olha que legal, Bolsonaro, por exemplo, nas campanhas 2018 e 2022, vivia falando em decadência moral. Então é interessante o uso dessa retórica e eu vou explicar o porquê. Com a coleta de dados e o ódio como material, vem a construção da infraestrutura propriamente dita. Funciona em duas etapas estratégicas. Ataque externo para descredibilizar sistematicamente de todas as fontes independentes, como eu já comentei com vocês. Por exemplo, a mídia tradicional, você deslegitima, lixo, marxista, todo esse pessoal aí é descredibilizado. O objetivo é demolir a autoridade de qualquer instituição que possa verificar fatos. Você precisa destruir esse pessoal. Universidades, por exemplo, uma isca lógica o tempo todo. Em todo o regime autoritário, as universidades são perseguidas. Por quê? Porque é uma instituição que vai verificar os fatos. Segunda estratégia, construção interna, onde você ergue a infraestrutura comunicacional, mas precisa ser própria. Tá? Então você precisa criar sites, blogs, canais de YouTube, grupos de WhatsApp que reiterem incessantemente a narrativa oficial do grupo, né? Dentro de uma rede fechada baseada em confiança, nunca em fatos. Você precisa criar um grupo com essas características onde as narrativas sempre serão aceitas, independente se elas são verdadeiras ou não. Alguns exemplos, a produtoras como Brasil Paralelo, mas também tem da extrema esquerda, então não é só da extrema direita que faz isso, né? Que distribuem conteúdo que nega a história, ataca conceitos como marxismo cultural, dentro de redes onde o questionamento é desencorajado. A lógica aí, no caso, ela é cristalina. A retórica do ódio não pretende dialogar. Ela pretende pôr fim ao próprio exercício do diálogo. Você tem que acabar com o diálogo, porque não importa a sua opinião, importa a nossa verdade. E não por acaso, de repente, no meio do discurso de Bolsonaro, ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Do nada. O que ele está querendo dizer com isso? Que a verdade é a verdade que ele vai dizer. Entendeu? Quando a gente quer finalizar, exterminar com o diálogo, onde todos têm que aceitar a sua verdade, o que você faz? Você não reconhece o outro como sujeito, né? Mas como alvo cuja existência não deve ser zerada, ou seja, ele não tem importância. Eu preciso exterminar. Ele não é meu adversário político, ele é meu inimigo. Bom, agora nós chegamos ao propósito da obra, e essa é a verdadeira inovação estratégica, tá? A mentira estratégica para desacreditar o sistema eleitoral em si. O que parece meio absurdo, mas foi feito dessa forma. Como funciona? Repetir acusações de fraude, mesmo sem nenhuma evidência. A repetição constante não precisa ser verdadeira. Ela precisa apenas criar dúvida permanente sobre a legitimidade dos processos democráticos. Os alvos da deslegitimação são precisos. Judiciário, acusado de ativismo judicial. Imprensa, chamada de mídia lixo. Congresso, retratado como inerentemente corrupto. Vocês nunca perceberam algumas frases e opiniões que é bem forçadas, né? Que foram meio que fora do script, reações atabalhoadas a alguns fatos, e sempre uma necessidade de tudo estar na mídia com frequência diária. Vocês nunca perceberam que isso era muito comum no governo anterior, que isso é muito comum no governo Trump? Isso faz parte da estratégia. Porque não tem fato extraordinário todos os dias, mas você precisa estar alimentando todos os dias a sua bolha. Então, o objetivo, logicamente, é criar um vácuo de legitimidade institucional
em que apenas, e aí tá a sacada, em que apenas o líder carismático pode preencher. Você tem um vácuo, né? E a sua salvação como cidadão é acreditar no líder. Quando todas as instituições estão deslegitimadas, apenas a verdade do líder permanece válida, substituindo lei e ética pela obediência. Afinal, só ele sabe a verdade que está sendo escondida de você, né, gente? Mais um exemplo sobre esse assunto, por exemplo, assim, desde que foi empossado como presidente, logo no primeiro mês, em 2019, né, Bolsonaro já jogou fora a faixa presidencial e subiu novamente ao palanque. E de lá não saiu. Ele ficou lá até acabar o seu mandato. E as urnas, veja bem, um mês depois, ele já estava falando das urnas. Né, e as urnas sempre foram seu principal mote. Isca, sempre para puxar o assunto. Ele insistiu, falou dezenas de vezes sobre corrupção nas urnas, mas ele tinha acabado de ser eleito. Mas um fato foi mais interessante do que todos. O Jair Bolsonaro chamou diplomatas no mundo inteiro para falar das urnas. Embaixadores estrangeiros, em 12 de julho de 2022, no Palácio da Alvorada, lá em Brasília. Bom, nessa ocasião, ele atacou o sistema de urnas eletrônicas do TSE. E o que você espera? Que ele vá mostrar alguma coisa. Nossa, o Brasil inteiro parou para ver as provas, né? Afinal de contas, ele estava levantando suspeitas de fraude sem falar, sem mostrar nada. E aí, o que aconteceu? Ele não mostrou nada. Ele começou a mostrar um monte de bobagens e que depois o pessoal falou, mas por que nós viemos fazer aqui? Aquilo tinha objetivo. Tá? Aquilo tinha objetivo. Não era... O objetivo não era mostrar nada para os embaixadores. Os embaixadores ele estava pouco se importando com os embaixadores. Ele estava, na realidade, fazendo um grande show para mostrar para as bolhas. Aquilo que importava para ele. Porque aquilo era todo um preparativo para 2024. Na realidade, para a eleição de 2022. Né? Isso me parece doido, né? Tanto é que foi usado pelo Tribunal Superior Eleitoral para declará-lo inelegível por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. E a queda de Bolsonaro começou por esse fato. Bom, e a gente sempre pergunta, né? Tá. As provas, as evidências, qualquer coisa que poderia minimamente suportar esse discurso haveria? Lógico que não. Nada, lógico que nada. Sempre eu estou repetindo. Vejam, não importa as provas. O importante é o ato. Sempre o ato. Não importa se é verdade ou mentira, dentro da bolha este ato será visto como heróico, corajoso, que mostrou a verdade para as pessoas. Essa é a verdade. Não a verdade que a mídia lixo mostra. Entenderam? Mesmo que você não tenha nenhuma prova, nenhuma evidência, nada. Lembrem-se, Mussolini já dizia em 1922 que os fascistas haviam criado o seu mito. Que não era uma utopia vazia, mas uma fé, uma paixão. Que o seu mito era a nação, a grandeza da nação. E que por esse mito se lutava com disciplina e coragem. Poderia-se supor que ao colocar o mito da nação acima de tudo, né, gente? O regime relativiza a verdade factual, pois o importante é a narrativa, sempre a narrativa, que unifica, que amalgama os interesses e mobiliza essas massas, mesmo quando baseada em distorções ou mentiras. Esta figura enfatiza, né, bem claramente, aí vocês estão vendo a questão da cloroquina, do tratamento precoce, das frases de impacto que foram muito utilizadas durante o governo anterior, em que a mentira passou longe, né, de ser um problema moral abstrato somente. Mas, gente, ele produziu enormes consequências que foram concretas sobre a vida das pessoas. Ao contrapor a lógica da democracia liberal, a qual depende do debate público informado e da busca compartilhada pela verdade, essa política, né, essa ideologia, essa forma de atuar, mostra como a negação de evidências científicas na pandemia, como slogans, né, utilização da cloroquina, como eu disse, tratamento precoce, só uma gripezinha, algumas frases, né, transformaram a desinformação em política de Estado.
Uma crueldade danada, né? O resultado foi um custo humano trágico, em que a recusa em reconhecer a realidade factual, baseada em fatos, né, se converteu diretamente em sofrimento e mortes que poderiam ter sido evitadas. Muito bem, mas aí o que tudo isso traz em termos práticos? O que a gente chama de corrosão das normas. Na prática, dois pesquisadores, Levitch e Ziblatt, em 2018, eles identificaram que as democracias não morrem mais por golpes tradicionais, com tanques, canhões, soldados marchando e ocupando espaços. Não, isso é coisa de país pobre, tá? País rico como o Brasil, por exemplo, não pode fazer um negócio desse. Né? O que nós temos que fazer? Nós temos que começar comprando os espaços, invadindo os espaços. Ou seja, o autoritário moderno que entende o sistema, por exemplo, como Erdogan na Turquia ou Orbán na Hungria, eles trabalham de forma diferente. Ou seja, primeiro você sufoca o legislativo e, obviamente, você vai ampliar seu espaço de poder. Muda as leis e a composição do judiciário, sacaram? Alguma coisa que coincida com fatos reais que ocorreram nos últimos anos é mera ficção. Né? Então você tenta mudar as leis e a composição do judiciário. Então a história do impeachment dos ministros do STF do nada, assim, não é qualquer coisa. Isso é lógico, é planejado, etc. E depois você passa a ter plenos poderes, porque você já domina o legislativo e agora você domina também o judiciário. Assim, as democracias morrem pela corrosão interna do equilíbrio entre os poderes. Duas características desrespeitadas são cruciais nesse momento, né? Tolerância mútua, ou seja, a capacidade de aceitar que adversários políticos têm legitimidade, isso acaba. Esses adversários podem estar errados, mas são sujeitos de direito. E também você vai corroer a reserva institucional, ou seja, aquela contenção do uso do poder para não aniquilar a oposição. A oposição é importante, você precisa ter uma oposição. Se você não tiver oposição, você é um autoritário, você faz tudo o que você quer. Portanto, ganhar uma eleição não significa usar todo o poder disponível contra os inimigos. Mas como a extrema-direita ataca essas normas? Tem uma estratégia, né? Primeiro, ele destrói a tolerância, rotulando oponentes como inimigos da nação, comunistas, ou qualquer outro termo. Quando o outro não é apenas adversário, mas inimigo existencial, não há base para respeito mútuo, tá, gente? Acabou. Você não identifica o outro como sujeito. Se você não identifica, você não conversa, você não dialoga mais com aquela pessoa e não tem mais como você ter um equilíbrio entre as posições. E a segunda norma que eles atacam com clareza, que é usar o sistema de forma parasitária, né, explorando conceito como liberdade de expressão para disseminar desinformação. Engraçado que a questão da liberdade de expressão para a extrema-direita é mais ou menos assim, ó. Me deixem dizer o que eu bem entender. Se é verdade ou mentira, é problema meu e não de vocês. Vocês não têm que regular isso. Eu posso dizer o que eu bem entender. Se isso vai atacar a vida, vai atacar alguém, vai machucar alguém, vai causar traumas físicos e emocionais em outras pessoas, isso não é problema de vocês. Por quê? Porque eu tenho a liberdade de me expressar da forma que eu bem entender. Mas isso não é a forma como a lei interpreta isso. Como a lei vê esse tipo de ato. Se você desinforma as pessoas e causa um problema para outras, isso é crime. O problema agora, o que acontece? Vamos imaginar. Você entope as redes com tanta desinformação que o judiciário é incapaz de controlar, passa a não controlar mais. Porque quem deveria controlar essa desinformação seriam as mídias digitais. Elas deveriam controlar isso, os seus filtros. Contudo, não é isso que acontece. Por quê? Porque para as mídias digitais, o ideal
é que realmente haja essa polarização extrema. Por exemplo, um exemplozinho. Eu coloquei uma coisa boba, coloquei lá R$ 50 para R$ 10 cada vídeo, alguns vídeos só para impulsionar para ver o que acontecia. Em 3 dos 5 que eu pedi para impulsionar, eles bloquearam por uma política de que eu estava violando uma política do Google, usando termos políticos. Falei, peraí, como assim? Aí fui ver a explicação, eu usava o nome de Lula, Bolsonaro e Milei. Ué, mas o canal não é sobre filosofia política? Aí eu pedi explicações, falei, mas pera um pouquinho, mas vocês têm aí centenas de canais que veiculam ódio puro. Nesses canais não tem problema nenhum, não tem nenhum filtro. Porque eu vejo todo dia canais de direita falando Lula ladrão, e os canais de esquerda falando fascista. Lula fascista, Lula ladrão, Bolsonaro fascista. Cadê o filtro? Só o meu canal, que é um canal voltado para a educação, canal de ética e filosofia política, aí vocês vão usar a política? É muito estranho. Muito estranho. Esses filtros, basicamente, na minha opinião, não servem para nada. Ou eles realmente criam filtros decentes, onde você vai buscar o que realmente é importante, né? Ou seja, disseminação de desinformação e ódio, ou não vai, as redes sociais vão destruir com todo o tipo de civilidade que existia nesse planeta. E aí nós vamos agora para uma tabela comparativa, onde eu tento mostrar um pouquinho de como eram os regimes autoritários do século XX e a extrema-direita atual. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então observem a continuidade de lógica, né? Não vou falando de tática aqui, estou falando de lógica. Então você tem aí o mito fundador, o renascimento nacional, a restauração da Era de Ouro, né? O inimigo designado, então judeus, comunistas, esquerdistas, imprensa, academia, minorias. Você tem aí a ferramenta de falsificação, por exemplo, os nazistas usando protocolos dos sábios de Sião, atualmente a extrema-direita utilizando a fraude eleitoral, kit gay, que é algo totalmente imbecil. A relação com a verdade, que é a criação de realidade fictícia fechada, e aí você atualmente tem uma deslegitimação da verdade factual e substituição pela viralidade. O meio, né? Você tinha antes uma mídia estatal, hoje você tem um ecossistema de redes sociais. A forma de mobilização, antes vocês tinham a gente tinha umas marchas de massa, especialmente no nazismo, né? Hoje nós temos as lives, a desobediência civil virtual. Portanto, a estrutura ela é idêntica, tá? A tecnologia mudou, né? Mas os princípios ideológicos eles permaneceram iguais. Então aqui a gente consegue ver um ciclo completo de como a arquitetura da realidade se transforma em ação. Começa com a identificação de inimigos, que são grupos que são marcados como ameaças internas. Depois você tem o emprego de ferramentas de falsificação, que são documentos falsos, interpretações distorcidas de eventos históricos reais. E aí você tem a disseminação da propaganda através de múltiplos meios, como redes sociais, YouTube, WhatsApp, etc. Tudo isso constrói uma realidade fictícia coerente, né? Tem que ter uma coerência, essa realidade fictícia tem que ter uma lógica, né? Mesmo que seja absurda, mas precisa ter coerência, onde cada contradição pode ser explicada dentro da narrativa interna. Finalmente, essa narrativa leva a uma mobilização de seguidores que organizam eventos e ações no mundo real para defender essa realidade. E aí, esse fluxo demonstra que não há linha entre propaganda e violência. A violência é a conclusão lógica de uma narrativa falsa compartilhada coletivamente. E aqui eu mostro um estudo de caso de 8 de janeiro de 2021. E novamente, a gente precisa entender, né, como foi o clímax dessa arquitetura, né, em ação. Vamos deixar claro que nada disso foi irracional ou impossível. No livro que o Enoch e eu escrevemos em 2021, a gente já deixava claro, né? Todos os atos de Bolsonaro eram planejados, né? Ele parecia meio atabalhoado, mas não, aquilo era planejado, era criado, era, né, desenvolvido com uma lógica coerente para ele, lógico, para o grupo, né?
E a ingenuidade de acreditar que o 8 de janeiro, por exemplo, foi impulsividade. Não, foi um ato, uma manifestação em mundo material de uma construção narrativa que durou meses de planejamento. E a pergunta que fica é: será que a multidão invadiu por um programa de governo? Por alguma melhora na qualidade de vida dos pobres? Não. Pela diminuição das diferenças socioeconômicas que vemos hoje no Brasil? Não, lógico que não. Invadiram porque acreditavam em uma narrativa ficcional de eleição roubada e perseguição ao seu líder. E como exemplo prático, podemos analisar o fato por 4 perspectivas distintas, perspectivas éticas. A primeira, deontológica, da ética do dever de Immanuel Kant. O ato foi intrinsecamente errado. Por quê? Porque ele violou o dever fundamental de respeito às leis. A perspectiva utilitarista de John Stuart Mill. As consequências foram massivamente negativas. Ou seja, destruição patrimonial, deslegitimação internacional, trauma coletivo, tudo isso foi ruim. Então, não trouxe nenhuma utilidade, não trouxe nenhuma consequência boa ao ato. Ela serviu só para alimentar, né, os interesses do próprio grupo. Quando a gente analisa sobre a perspectiva da esfera pública de Habermas, então, esse ato ele marcou o fim do diálogo. Deliberação racional foi substituída por força performática. Foi um show. Né? Lá foi tudo um show. Baseada em emoção e lealdade ao líder. Que, por sinal, estava nos Estados Unidos. Né? Refugiado, se protegendo lá. E a última perspectiva é da infocracia de Han. Né? A materialização da ficção. No caso, a multidão estava vivendo o roteiro da desinformação repetida incessantemente de forma online. Assim, nós chegamos ao fim deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado e já os convido para assistir ao próximo vídeo, a dupla corrosão. Corrosão ética e a corrosão do conhecimento na era da mentira política, que será o capítulo 5 desta série. Se gostou, por favor, inscreva-se e deixe seu like para que este vídeo possa atingir um número maior de pessoas. Grande abraço.